Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre um assunto bem interessante, sobre como vencer a morte. É um assunto muito profundo, está ligado com Shavuot, e a ideia é a gente explicar como fazer para a pessoa não morrer antes da hora. Então vamos começar a explicar passo a passo. Primeira coisa, como surge a morte? Na verdade, quando Deus criou o primeiro homem, Adão e Havá, era para eles viverem para sempre. E Deus, inclusive, disse: no dia que você comer a fruta proibida, você vai morrer. Ou seja, teve alguma coisa na fruta proibida que causou a morte. Qual é a ideia? A Torá fala que o nome dessa fruta era chamado de Etz Adaat Tov Vará, árvore do conhecimento entre o bem e o mal. O que é isso? Vem o Rambam Maimônides, no livro dele, Moreh Nevuchim, Guia dos Perplexos. Ele fala que tem uma diferença de como era antes do pecado e depois do pecado. Antes de comer a fruta proibida, o que existia era a verdade e a mentira, o certo e o errado. E eles não tinham nenhuma vontade de fazer alguma coisa errada. Eles olhavam aquilo como se fosse o fogo. Para eles pecarem, não foi simplesmente através de um desejo do coração deles, e sim teve que vir a serpente, a cobra, e argumentar logicamente por que isso talvez seria assim positivo para eles. O que a cobra disse? Sabe o que vai acontecer se você comer o fruto? Você vai começar a ver as coisas com o bem e o mal. Depois do pecado, o bom e o ruim. E o que é isso? Você vai começar a ter vontade de fazer as coisas. E você vai ter vontade de fazer o mal. E nesse momento é quando começa o grande teste. Quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa errada, a gente muitas vezes começa a justificar na nossa cabeça. Começa a dizer que talvez não teria tanto problema, que os outros fazem. E a gente acaba caindo. Veio a cobra e falou para Adão e Havá: se vocês comerem o fruto, vocês vão estar indo contra a vontade de Deus. E vocês vão começar a ter vontade de fazer o mal. E se vocês tiverem vontade mesmo assim e fizerem o certo, conforme a dificuldade do teste, maior é a proximidade de Deus que vocês vão chegar. Quanto mais difícil é, maior é a mitzvah. Vale a pena vocês errarem um pouco para depois se aproximarem, chegarem num nível muito maior. Esse foi o argumento da cobra. E na prática, acabou não dando certo, porque, primeiro, desobedeceram ao mandamento direto de Deus, e segundo, quando começa a ter uma vontade grande de fazer coisas erradas, muitas vezes a gente conhece que a gente acaba errando. A gente simplesmente saiu do mundo da verdade e da mentira para o mundo do gostoso e do não gostoso, do bom e do ruim. O teste começou a aumentar demais. E no mundo como esse não teria mais como viver para sempre. Teve a expulsão do Gan Eden. A gente veio para o mundo da mentira, Olam HaSheker. E nesse momento, no mundo da verdade, existe a vida, e no mundo da mentira, existe a morte. A gente está vendo agora que a morte está associada à mentira. Vamos ver se é assim mesmo. O objetivo da morte, como introdução, a ideia da morte é a gente entender o objetivo da vida. Quando a gente pensa na morte, a gente começa a entender o que de verdade é a vida. Uma pessoa que Deus nos livre está próximo da morte, ele começa a pensar muito mais sério nos valores, no que é importante, no que ele deixou de fazer. Quando a gente participa, Deus nos livre de um enterro. A gente também, quando vai falar da pessoa, a gente fala as características, o que de verdade é importante na vida. E às vezes, justamente através da morte, a gente consegue entender o que de verdade é importante na vida. Mundo da verdade e a revelação de Deus. O objetivo da morte é a gente sair também do mundo da mentira e passar para o mundo da verdade.
num local onde vai ter a revelação de Deus, onde a gente sabe claramente o que é o certo e o que é o errado, o que é a verdade e o que é a mentira. E o momento da ressurreição dos mortos, quando as almas vão voltar para esse mundo, é quando no nosso mundo já tiver o mundo da verdade. E Deus se revelar no mundo. E aí sim as almas vão poder voltar para o plano material. Ok. Cidade da vida. Aparece no Talmud, Tratado de Sanedrin, que havia uma cidade chamada Custa que ninguém morria antes da hora. Por que ninguém morria antes da hora? Porque ninguém mentia nessa cidade. O que quer dizer morrer antes da hora? Vamos explicar isso rapidamente? Deus, quando Ele coloca a gente no mundo, Ele coloca dentro de cada um de nós várias partes de alma. E cada parte de alma está associada a um dia de vida. Cada noite, quando a gente dorme, uma parte da nossa alma sobe para o plano espiritual e não volta mais. Quando a pessoa já está mais idosa, ela já está mais para lá do que para cá. Ou seja, está determinado quantas partes de alma a gente vai ter e quantos dias a gente vai viver. Mas existe a possibilidade, em função dos nossos erros, da gente morrer antes da hora. Quando a pessoa não mente, como era nessa cidade de Custa, ela vivia até o final da vida dela. Assim também o rei Davi, ele fala nos Salmos, quem é o homem que gosta da vida? É a pessoa que guarda a sua língua do mal. Se a gente não mente, a gente gosta da vida, a gente quer a vida e a gente vai viver. Ou seja, um dos segredos que a gente está vendo até agora é que se a gente só fala a verdade, a gente está se conectando ao mundo anterior ao pecado de Adão e a gente não morre antes da hora. Essa seria a poção mágica. Morte do rei David. Vamos falar um pouquinho sobre o rei David? Porque está escrito que o rei David ele tanto nasceu quanto morreu em Shavuot. E aqui tem uma ideia muito especial para a gente entender. Está escrito sobre o rei David que ele perguntou para Deus, ele queria saber que dia, quando ele morreria. E Deus falou que isso ele não vai revelar. E David insistiu até o momento que Deus revelou para ele que ele morreria num Shabat. Nesse momento da vida, então, ele resolveu estudar Torá o Shabat inteiro, porque ele sabia que estudando Torá, o anjo da morte não conseguiria pegar ele. E assim foi, ele estudava em todos os Shabatot. Até que quando chegou no momento realmente da morte dele, veio um vento muito forte, atrapalhou ele do estudo. Ele se levantou para ver o que estava acontecendo. Começou a descer as escadas, e a escada quebra e ele acaba morrendo. Essa foi a morte do rei David. Por que o estudo de Torá afasta a morte? Além de ser a maior mitzvah que existe, a gente se conectar com Deus, entender qual é a vontade dele no mundo, mas tem mais um segredo. A Torá é a verdade absoluta do mundo. E se a gente se conecta com a Torá, não existe a possibilidade da pessoa morrer enquanto ela estuda a Torá. Mais uma ideia interessante sobre o rei David é como ele dormia, que é muito interessante o que o Talmud fala sobre isso. Aparece no Tratado de Sukkah que David ele não dormia mais de 60 respirações seguidas para não experimentar o gosto da morte. O que é isso? E o que acontece? Quando a pessoa dorme, o dormir é considerado como 1/60 da morte. Uma parte da nossa alma sai e nesse momento acaba tendo uma certa impureza sobre o nosso corpo. E quando a gente acorda, essa impureza se concentra nas pontas dos nossos dedos da mão. E por isso, quando a gente acorda, a gente costuma fazer Netilat Yadayim. Se a pessoa dorme menos do que o tempo de 60 respirações de um cavalo, que seria aproximadamente meia hora,
Nesse caso, a pessoa não precisa fazer Netilat Yadayim. Dormiu durante o dia mais de meia hora, lava as mãos para tirar a impureza. Menos de meia hora, não precisaria lavar as mãos. E a ideia da impureza associada à morte, isso é uma coisa bem famosa pela Torá. A gente sabe que a maior impureza que existe é a impureza de uma pessoa morta. E impureza não está associada nem à sujeira e nem a pecado. Simplesmente o contato com a morte. E David, ele não queria ter esse contato com a morte. Ele lutava contra a morte da mesma forma que ele lutou contra o anjo da morte. E por isso ele também não queria experimentar ou se impurificar com a impureza da morte. Parece que ele ficava talvez dormindo, como se fosse dormindo e acordando menos de meia hora. Mas vem o Kaf HaChaim e fala que não é bem assim. Ele traz que pela Kabbalah, antes de meia-noite, é sempre considerado como menos de 60 respirações. Então, por isso, se ele dormisse logo ao anoitecer e acordasse antes de meia-noite, nesse momento da noite não recebe essa impureza. E por isso é muito comum pela Kabbalah, os grandes cabalistas eles dormem na primeira parte da noite e ficam acordados na segunda parte da noite. De qualquer forma, por que David não queria se conectar com a morte? Por que ele lutava tanto contra a morte, tanto em não dormir, não se impurificar com a morte? Estudava a Torá o Shabat inteiro, para não se conectar com o anjo da morte, para vencer o anjo da morte. Por que ele fazia isso? Vamos agora para a explicação, e uma explicação muito bonita. Na verdade, o Shla HaKadosh, ele fala que Adam deu 70 anos da vida dele para o rei David. Por quê? Depois que Adam pecou e comeu o fruto proibido, ele teve uma profecia. E ele viu que David, o rei David, seria a pessoa que poderia começar a consertar o pecado de Adam. O problema é que David já era para ele nascer morto. E não teria essa oportunidade de consertar. Veio o Adam Arishon, o primeiro homem, rezou para Deus e pediu que tirasse 70 partes da vida dele e desse para o rei David, para que ele pudesse viver e consertar e começar o conserto do pecado de Adão. E assim foi. David tinha um papel muito importante em começar esse conserto. E por esse motivo, aparece na palavra Adam, Aleph de Adam é Adam mesmo, Dalet de Adam é David, Mem de Adam seria Mashiach. 3 etapas para o conserto inicial do pecado do primeiro homem. E essa é a ideia. O primeiro homem causou a morte no mundo, e agora vem David, ele luta contra a morte. Como? Estudando Torá, se conectando com a verdade absoluta do mundo. Como? Sem dormir, sem receber a impureza da morte sobre ele. E essa ideia também ela é muito interessante ligada com os Kohanim. A gente conhece a proibição que tem dos Kohanim se impurificarem com os mortos. Os Kohanim não podem ir para um cemitério ou ir para algum enterro a não ser dos parentes mais próximos. E qual que é o motivo disso? O Shla HaKadosh ele fala a mesma coisa. Ele fala que os Kohanim vêm também consertar o pecado de Adão. Traz várias e várias comparações. Enquanto que era um homem especial, num lugar especial, Adam no Gan Eden, agora a gente tem também um homem especial, os Kohanim, dentro de um lugar especial no Beit HaMikdash, para consertar também o pecado de Adão. E para consertar o pecado de Adão, eles também não podem se impurificar com a morte, lutam contra a morte para consertar o pecado de Adão e que a gente volte a ter uma vida para sempre no mundo. Os Kohanim eles eram também os responsáveis pelo ensino da Torá, ou seja, a verdade. E eles não vêm consertar o pecado de Adão, por isso eles não podem se conectar com a morte. E agora a gente chega em Shavuot.
o que aconteceu em Shavuot, que é um dia muito especial, quando a gente escutou os 10 mandamentos no Monte Sinai, a gente chegou a consertar o pecado de Adão e não era para haver mais mortes. Explicando isso melhor, quando a gente chegou no Monte Sinai e Deus se revelou e a gente escutou os 10 mandamentos diretamente de Deus, isso foi muito forte. E a nossa alma quis sair do corpo para se conectar com Deus. A gente simplesmente morreu. E Deus colocou novamente a alma dentro da gente a cada mandamento. Nesse momento a gente consertou o pecado de Adão. A gente chegou no nível que a gente fala da posterior à vinda de Mashiach, da ressurreição dos mortos. Acabou o mal dentro do mundo e era para a gente viver para sempre. O problema foi o bezerro de ouro. Justamente no momento que teve o bezerro de ouro, a gente voltou ao nível posterior ao pecado de Adão, e o pecado do bezerro de ouro ele é similar, é comparado com o pecado da fruta proibida, que levou a mesma consequência. Levou novamente ao mal interior dentro do ser humano e levou também à morte. O conserto. E agora, como a gente faz para consertar o pecado de Adão, do primeiro homem? Para consertar o nosso erro. O dia que deveríamos ter consertado o erro, temos a força de consertar novamente. Ou seja, Shavuot tem sim uma coisa especial. Shavuot era o dia que a gente consertou o pecado de Adão. E novamente a cada ano, o tempo pela Torá não é uma reta, e sim uma espiral. A gente voltou agora no mesmo momento do ano que a gente tem essa força e teve essa força de consertar o pecado de Adão. E agora é a nossa oportunidade. O que a gente faz nesse dia? Qual eram os costumes de Shavuot? Tem um costume bem interessante. Tem o costume da gente não dormir. E tem o costume de estudar a Torá a noite toda. O que a gente faz nesse momento? A mesma coisa que o rei David fez a vida inteira. De estudar Torá o Shabat para lutar contra a morte. Não dormir para não se impurificar com a morte. Assim também a gente faz no dia de Shavuot, uma vez por ano. A gente se conecta com a verdade absoluta, com a Torá, e a gente não dorme durante a noite para não se impurificar. E está escrito uma segulá muito forte. Aparece em alguns livros interessantes, como por exemplo no Sefer Torah de Rabba. Ele fala que a pessoa que não dorme estuda a Torá essa noite, ele vai completar esse ano de vida e não vai acontecer com ele nada de mal. E assim também aparece no Sefer Magen Avot, do Rashbatz. Ele fala que a pessoa que não dorme estuda a Torá essa noite vai completar esse ano de vida. Então eu acho que aqui a gente tem uma ideia muito especial da gente ajudar a aproximar a vinda de Mashiach, da gente se conectar com a verdade absoluta do mundo nessa noite, da gente não se conectar, não se ligar com a impureza associada à morte. E mesmo que esse ano é um pouco mais complicado, a gente não consegue ir para uma sinagoga e virar a noite estudando Torá, mas é importante que a gente se esforce nas nossas casas, nessa noite tão especial, de estudar um pouco de Torá, pegar algum livro de Torá e tentar se esforçar para que a gente possa sim fazer a nossa parte. E se a gente estudar Torá nessa noite, a gente vai ter uma grande brachá e muitas coisas boas para o resto do nosso ano. A verdade é que a explicação simples de virar a noite é porque justamente no momento do recebimento da Torá, a gente estava dormindo. E Deus teve que acordar a gente com trovões e com toda aquela revelação no Monte Sinai, para que a gente possa estudar a Torá. E para consertar isso, a gente vai e vira a noite mostrando como nós estamos ansiosos de chegar na manhã e começar o recebimento da Torá escutando os 10 mandamentos na Torá. Eu acho que a ideia é um conserto disso da gente ter dormido, mas também é um conserto do pecado de Adão, e a gente consegue chegar num nível muito alto
quando a gente faz a nossa parte numa noite tão especial, se conectando, pensando, refletindo sobre a verdade absoluta da nossa Torá, e assim a gente faz a nossa parte relacionada com a vinda de Mashiach.